Boa noite, eu sou a Cláudia Fernandes, da área de marketing da SICA. Sejam bem-vindos. Antes de a gente começar esse webinar, eu vou pedir, por favor, para quem está conectado, estou vendo que tem bastante gente já conectada, dizer se vocês estão nos vendo, se vocês estão ouvindo o que eu estou falando. Vocês podem usar, por favor, o bate-papo ao lado para colocar seus comentários. Já vi que o Pedroso colocou aí que está ouvindo alto e claro. Vocês podem, por favor, confirmar se vocês estão nos vendo, ouvindo. Essa caixa de bate-papos, inclusive, vai ser utilizada para vocês fazerem as perguntas para os especialistas. Né? Então, estou vendo que o André Siqueira também confirmou que vocês estão vendo, os professores também estão vendo? Ótimo, a gente está aqui acompanhando. Então, eu estou... tá, ótimo, áudio e vídeo, a Luciana, o Francisco de Mello. Legal, pessoal. Então, a gente pode começar, né? Eu vou aqui fazer uma introdução para vocês e falar um pouquinho sobre esses especialistas que estão aqui com a gente. Estamos muito felizes. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e com o objetivo de compartilhar conhecimento e trazer informações úteis para o mercado de construção civil, convidamos especialistas de diversas áreas para apresentarem conteúdos relevantes para o setor e promover um diálogo aberto. E para falar hoje sobre o tema a importância do aperfeiçoamento técnico no mundo de mudanças constantes, contaremos com a participação do engenheiro De Luca e do engenheiro César Dyer, em mais um webinar Especialistas ao Vivo. Então, eu vou falar um pouquinho dos nossos especialistas. O engenheiro De Luca, ele é diretor executivo do Grupo IDD, diretor da Regional Paraná, do Ibracon, diretor da região sul da ABPE, delegado da Alcompat Brasil, engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Paraná, em 1996, e ainda com formação acadêmica técnica, possui Master Internacional em Patologia Avançada 1, que ele fez no México, Patologia Avançada 2, que fez na Espanha, Patologia Avançada 3 em Portugal e Patologia Avançada 4, feita no Canadá, em técnicas avançadas para construção, manufatura aditiva, compósitos com fibras e concreto projetado. Mestre em estruturas, especialistas em patologias das construções, especialista em docência do ensino superior. Atua ativamente como consultor técnico de diversas empresas, Petrobras, Vale, Bosch, Electrolux, Cushman, entre outras. É palestrante convidado de diversas instituições e atuou como professor universitário por 13 anos, sendo atualmente apenas professor em nível de pós-graduação. Excelente currículo, hein, professor De Luca? Boa noite. Se você puder dar boa noite para o pessoal ouvir, ver seu microfone, ver seu áudio também. Boa noite a todos. Estão me escutando? Tá tudo bem? Dizem que vocês estão vendo e ouvindo o professor. Enquanto isso, eu vou falar do currículo do Dyer e a gente vai seguindo aqui. Então, vamos lá. E também, para fazer a parceria dos especialistas ao vivo, temos também com formação internacional complementar em patologia avançada, em concretos especiais, instituições no Canadá, Inglaterra, Espanha, Portugal e México, engenheiro civil e mestre em construção civil pela Universidade Federal do Paraná. Técnico em edificações, sócio fundador e diretor de planejamento do Grupo IDD desde 2008. Sócio fundador da Dyer Engenharia Consultiva e Tecnologia desde 1999 e foi professor dos cursos de Engenharia Civil na Universidade Positivo, na Universidade Tuiuti do Paraná e na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Possui experiência na área de engenharia civil, com ênfase em materiais e componentes de construção e atuando principalmente nos seguintes temas: concretos, convencionais especiais, controle de qualidade, patologias nas obras civis e argamassas. Foi recordista mundial em controle de qualidade do concreto de alto desempenho, em 2006, pioneiro em controle de qualidade do concreto de alto desempenho no Paraná e responsável técnico pelo controle de qualidade do concreto e materiais de diversas obras, de vulto, residenciais, comerciais, industriais e de infraestrutura, no Paraná e no Brasil, incluindo o edifício mais alto de Curitiba. Além de laudos técnicos relacionados ao diagnóstico de manifestações patológicas e da qualidade dos materiais empregados em obras de engenharia,
presidente da Associação Brasileira de Patologia das Construções, ao Compate Brasil, e membro do Conselho diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro do Concreto, IBRACON. Então, boa noite, professor Dyer, também um currículo excelente. Boa noite, Cláudia, todos me escutam? Por favor, confirme aí, o Renato Sade está falando que está perfeito, áudio, vídeo, então bacana. E vocês podem falar também, a gente pode comentar que esse webinar está sendo transmitido também pelo canal do YouTube, né? Depois você pode passar o endereço para a gente. Então, pessoal, aproveitem esse webinar, vai ser um bate-papo bem descontraído, vocês podem usar a caixa de bate-papo para colocar seus comentários, suas perguntas, e no final a gente vai fazer essa rodada aí de perguntas. Então, sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Muito obrigado, Cláudia. Gostaria de agradecer o convite a vocês, né? Você, a Vanessa, o Álvaro, o André Figueiró. É um prazer muito grande para nós estarmos aqui, poder falar sobre um assunto que nós gostamos tanto, que é a formação de pessoas, né? Então, temos aqui, estou vendo aqui pelo YouTube, também acompanhando aqui pelo nosso canal IDD Online do YouTube, vários amigos conhecidos, o Ricardo, o Johnson, a professora Edna, muito querida, o professor Guilherme Bueste, lá de Portugal, saudoso Guilherme Bueste, Robson de Souza, Inoel, lá do Rio Grande do Sul, e várias outras pessoas queridas aí nos prestigiando, muito bacana mesmo. Para iniciar esse bate-papo, a gente fez uma pequena apresentação assim para poder ilustrar algumas coisas para vocês. E acho que o professor De Luca que está com ela, não é isso, professor? Isso, já vamos compartilhar aqui. Enquanto o professor De Luca tá fazendo essa colocação, como a gente sabe, estamos enfrentando um momento muito difícil, né? Todos nós, a grande maioria de nós reclusos, algumas pessoas, né, estão nas ruas, ainda trabalhando por nós, né? A gente não sabe até onde isso vai dar, onde isso vai parar. E o que eu tenho dito muito é que tem muitas pessoas aí que estão necessitando de ajuda, né? São pessoas mais carentes, que perderam seus empregos, pessoas que não têm condições de higiene, não têm condições de saneamento básico, não têm condições nem de ter uma cesta básica. Então, o que a gente tem pedido sempre nas lives, nos eventos que a gente tem participado, é que vocês procurassem, aqueles que estão nos assistindo, as centrais únicas de favelas dos seus estados, né, e fizessem doações aí em contrapartida, né? Nós não estamos oferecendo cursos gratuitos, nada, mas sempre fazendo eventos para isso, né? Sempre foi uma filosofia do IDD também, inclusive, trabalhar nesse lado mais de apoio a essas pessoas, né? E quem sabe todos nós um dia não tenhamos um projeto maior, que é um de educação para essas pessoas, já que estamos vendo que nesse momento a internet está nos ajudando muito para isso. Então, eu tô aqui iniciando um projeto, né, e depois, mais tarde, aí a gente pode até conversar com quem tiver interesse para poder fazer com que a educação chegue para essas pessoas, né? Antes de passar a palavra para o professor Dyer, mais uma vez gostaria de agradecer a SICA, agradecer o convite da Cláudia, do André, de todos envolvidos nesse projeto, agradecer a vários amigos nossos que estão acompanhando a gente aí nas transmissões e realmente reforçar esse pedido do professor Dyer, e realmente neste momento aí de bastante dificuldade, nós ainda conseguimos nos manter algum tempo, mas tem pessoas que já estão passando por grandes dificuldades, então o que pudermos ajudar, toda essa ajuda aí é importante para este pessoal. Então, nós, embora tenham apresentado esse nosso currículo focado aí na área de engenharia civil, de concreto, de patologia, certo? Nós estamos hoje aqui para falar de alguns temas da importância do aperfeiçoamento técnico, certo? E isso, claro, nós somos chamados porque aí há mais de 10 anos nós fundamos o IDD e trabalhamos com aperfeiçoamento técnico, focado na área de engenharia civil e de arquitetura, e tocando os temas da nossa área, principalmente as áreas também que a SICA milita, que é impermeabilização, que é reforço, que é concreto, e que muitas outras empresas, amigos nossos, também militam. Em um mundo
de mudanças constantes. Nós vamos querer abordar também, certo, esta expressão que eles deram para o título, mundo de mudanças constantes, que daí nós vamos abordar e falar e levar aí a reflexão dessas mudanças do mundo. Então, agora eu passo aqui, eu fico comandando, e o professor Dyer aí, passo a palavra para ele. Obrigado, professor De Luca. Bom, muitos já conhecem essa minha filosofia, alguns já ouviram, já assistiram algumas palestras, outros não, mas eu gosto sempre de reforçar isso. Acho que isso aqui é um lado muito positivo e muito bacana de se expor, né? O Ikigai, né? Para quem não conhece esse ideograma japonês, Ikigai significa propósito de vida. Basicamente pode ser traduzido no motivo pelo qual você acorda todas as suas manhãs, levanta da cama, né? E o que você vai fazer pelo seu próximo. Em um momento tão bom como esse, né? Um momento mais perfeito que esse não poderia existir para nós podermos iniciar, então, falando do Ikigai. E o Ikigai, professor De Luca, pode passar o próximo slide, por favor? Ikigai me remete a uma lembrança muito positiva e muito bacana na minha vida. Foi quando eu tinha uns 14 anos, né? E eu estava decidido a fazer um curso técnico. E eu não sabia exatamente que curso eu ia fazer, né? Meu pai, quando eu tinha cerca de 9 anos, eu queria um videogame, na época era o Atari, né? E meu pai, em vez de me dar um Atari, né, da maneira dele de pensar, até vou falar um pouquinho depois sobre isso, né? Da formação, ele também é professor, e a maneira que ele usava para nos formar, né? Enquanto seus filhos e até os seus alunos. Ele me deu um computador, naquela época chamava-se um CP400, era um computador pessoal, CP400 Color, da ProLogic. Você ligava ele numa televisão e ele disse, se você quer jogar, está aqui o computador, né? E está aqui umas revistas, uns livros e tal, aprenda, se vire e faça os teus jogos. E eu me apaixonei por isso e, obviamente, que a tendência é que eu fosse cursar uma faculdade posteriormente de engenharia da computação, ou algo do gênero, né? E para fazer um curso técnico, como não existia naquela época, em 1990, um curso técnico nessa área, existiam cursos técnicos de eletrônica, eu queria ir para a área de eletrônica. E meu pai, como um bom engenheiro, disse, não, engenheiro civil, né? Ele disse, não, que tal você fazer engenharia civil? Né? E eu, mas eu já vi que ele estava me forçando a fazer, ele não queria, né? Era uma pressão, por livre e espontânea pressão, ele gostaria que eu fizesse, então, um curso de edificações e não um curso de eletrônica. E aí eu fui falar com meu avô, né, conversar com meu avô, sempre me dava bons conselhos, né, engenheiro japonês, e sentei do lado dele lá, e ele me falou do Ikigai, isso lá atrás, né, o Ikigai apareceu na área de business aí por cerca de uns 4, 5 anos atrás, né, e falei, nossa, lembrei do meu avô na hora ali, até me emocionei. E eu fui conversar com ele e falou, você precisa saber o que você quer da tua vida e você precisa entender o teu Ikigai, conhecer o teu Ikigai, você precisa conhecer o seu propósito de vida. E ele me contou a história da vida dele, que ele veio muito cedo, de Lins, do interior de São Paulo, né? E foi o primeiro engenheiro nipônico formado na Universidade Federal em 1950. E ele dava algumas aulas particulares, ajudava alguns professores da Universidade Federal do Paraná e com o dinheiro que ele tinha arrecadado, né, ele guardou, fez suas economias e foi para o norte pioneiro do Paraná e para o Mato Grosso, comprou um teodolito e foi demarcar terras. Né? Com o dinheiro que ele conseguiu, ele se uniu lá a uma construtora e ele fazia todos os projetos, ele fez todos os projetos e construiu, ele era um engenheiro de obra e de projeto, inclusive projetos estruturais, hidráulicos, arquitetônicos, né, dos maiores arranha-céus do Paraná naquela época. Né? E ele me disse até que ele tinha lá um edifício que ele tinha erguido na frente da concha acústica do Vila Nova Artigas, que era amigo dele. Pô, e ele chorava, assim, ele se emocionava em falar sobre o Ikigai, que ele queria mudar a vida das pessoas, ele queria o desenvolvimento, que isso era engenharia, né? E ele me tocou profundamente. E aí eu acabei indo para a área de edificações por conta disso, né? E me marcou, né? E eu falei, bom, eu vou para a área de edificações, vou ver se eu consigo ir nessa linha. E, obviamente, eu queria ser um engenheiro, né, de estruturas, como meu avô também, porque gostava muito de matemática, física, não era muito adepto à leitura, né, tinha certa dificuldade, até pela minha formação, não sei porquê ou em que série, né, que era você era meio forçado a decorar, então, para mim,
ler, eu não conseguia ler, interpretar, entender, né? Eu era muito mais lógico. Então eu fui para esta área. E meu avô, em 2003, ele ganhou o título, inclusive, de cidadão honorário na cidade de Londrina, foi onde ele construiu os primeiros prédios. Professor De Luca? Essa foto aqui é do meu outro formador, meu segundo mestre ali, além do meu avô era uma espécie de coach, de mentor, né? E meu pai, ele era o meu formador também, pessoal, um grande profissional, um grande professor e um apaixonado pela engenharia. E a maneira dele de nos ensinar, né, é que ele nunca nos deu nada de mão beijada, nem conhecimento. Então, quando eu entrei para fazer o curso técnico de edificações, que era um curso excelente do Cefet, ele já me disse o seguinte: ó, bichão, agora não tem mais mesada, não tem mais confusão, você já está aí, você vai estagiar comigo. Você vai estagiar comigo e tal. E, olha, lá na PUC, né, ele era professor da PUC e já era coordenador do curso, se não me falha a memória, tinha um instituto lá, né, um laboratório, prestava serviço para a comunidade. E ele disse: ó, você vai começar aqui por baixo, você vai começar limpando forma, você vai começar limpando o laboratório, né, e esse é o caminho. Então, ele não me deu nem conhecimento de mobiliário. E o que era bacana dele era o seguinte, que a visão dele de formação é assim, ó, você tem que resolver uma coisa, está aqui o problema, você pode falar com o fulano, com o ciclano, leia esse livro, leia aquele livro, e não me venha aqui com pergunta por onde começar, né? Venha com uma solução prévia, nós vamos discutir e vamos trabalhar. E isso me marcou também muito na minha maneira de ser, inclusive empreendedora. Professor De Luca? E em 2001, né, eu fui convidado a ser professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Essa foto que vocês veem à esquerda é a minha primeira turma, inclusive fiquei emocionado porque uma aluna postou e me marcou no Facebook esses dias, né, e me lembrou do início da minha carreira como professor, algo que eu nem imaginava que eu iria ser. Eu não imaginava que eu poderia ser um professor universitário um dia, né? Como eu falei para vocês, eu queria ser realmente um projetista de estruturas, e foi no 4º ano de engenharia, mesmo trabalhando com materiais, fazendo ensaios, né? Já estava bem evoluído nessa época. Eu não entendia muito bem as coisas profundamente, meu pai com aquela mania dele lá, e eu gostava de cálculo, a teoria era meio pesada, né? E eu conheci o professor José Marques Filho, que também foi um grande mentor para mim, né? E ele mudou a minha maneira de ver e entender sobre concreto e materiais cimentícios, né? Ele já começava lá com o livro do Meta, a gente já tinha que ler sobre microestrutura, e quando eu conheci a microestrutura, né, as reações químicas de formação dos cristais do cimento, retração, etc., métodos de dosagens diferenciados, né? E eu comecei a entender aquilo que eu fazia. E aí, como meu pai sempre dizia, concreto, quando entra na veia da gente, não sai mais, né? E eu sempre viciado nisso, né? Desde 97 eu frequentava o Instituto Brasileiro do Concreto, também não imaginaria que estaria hoje dentro da diretoria lá principal, com grandes professores, pesquisadores e engenheiros que me inspiravam quando eu frequentava os congressos. Sempre frequentei congressos desde 1997, né? E um dia eu estava lá como professor de materiais de construção, né? E o que é interessante disso tudo é que esses alunos volta e meia me procuram, né? Aqui também no lado direito é uma outra turma que eu encontrei eles há alguns anos atrás, me convidaram para um churrasco, né? E eu me lembro de cada um deles com muito carinho, né? Eu dava 6 aulas de laboratório por semana, né, para 6 turmas diferentes, e foi uma época muito boa da minha vida, muito boa, e ali eu despertei esse interesse pela educação, me apaixonei e estou até hoje. Não tem outro vício além do concreto, é a educação, não tem jeito. Formar pessoas, prover mudança na vida das pessoas. Acho que esse é um dos princípios do meu grande Ikigai, que obviamente também está ligado à engenharia civil e à minha família. Não tem como você não ligar isso à sua família, né? Professor De Luca? Professor De Luca? Estou tentando aqui, acho que deu uma travada aqui. Vamos ver. Aqui é uma das minhas últimas turmas na Universidade Positivo, né? Quando eu fui homenageado, vocês veem ali que eu recebi um remo, estou com um remo na mão,
porque eu tenho uma frase que eu fazia com eles no laboratório, né? Quando eles estavam lá executando os ensaios, etc., as tarefas que eu passava para eles, da mesma maneira que meu pai, quer dizer, se virem, né? E eu estava ali como um mentor para eles, ajudando, auxiliando e tal, né? Um facilitador. Já não tinha aquela visão mais do professor tradicional. Claro que eu dava aulas clássicas também, mas eu sempre tive essa visão de desenvolver, formar pessoas, né? Fazê-los aprender a aprender. E eu sempre dava um grito de guerra que era o remem, né? E aí quando eles foram me homenagear, eles entregaram esse remo e hoje, se eles me perguntarem, professor, para onde, o que fazer, como continuar, né? Nessa caminhada em época de Covid-19, etc., tá aqui a minha caneca, né? Tá lá, ó. Nunca pare de remar. Esse é o meu conselho para vocês. O meu primeiro conselho dessa noite, eu sei que vários estão querendo saber, professor, por onde começar? Então, lembrem, continuem remando, continuem remando. E aqui não tenho como não marcar essa fase da minha vida. Eu estive como diretor de eventos por 2 anos do Instituto Brasileiro de Concreto, promovendo lá os congressos, né, em Foz do Iguaçu e Fortaleza. Este é o de Fortaleza. E essa é a minha despedida. Eu tive que tirar uma foto com toda essa turma porque a energia desses estudantes é muito grande. É muito bacana, né? E eu acho que isso aí é que são eles que são os responsáveis pela mudança do nosso país, pela mudança cultural que nós estamos propondo, e nós temos que ter um carinho, um olhar muito grande para eles, para com eles, né? E esse é um momento também marcante na minha vida. E outras coisas que o Ikigai me promoveu, né? Me ajudou, foi conhecer pessoas fantásticas. Eu não tenho como marcar aqui, botar, foram as fotos que eu encontrei para fazer essa palestra, mas tem milhares de pessoas, inclusive, que estão nos assistindo aqui, pessoas da velha guarda, obviamente, porque todos nós temos que ter pessoas que nos inspiram, né? E eu tenho aqui vários deles que estão aí marcados nessa foto, mas tem outros que não estão. O professor De Luca tem outras fotos também que eu posso mostrar para vocês. Não vou nem citar nomes, porque eu posso esquecer de alguns e não está restrito apenas essas imagens. Por favor, professor De Luca. Está travando um pouquinho. O professor Meta, foi uma honra receber o professor Meta na nossa instituição há anos, uma grande referência, né, para quem é apaixonado por concreto. Faleceu, se não me falha a memória, no ano passado, não é? E outros grandes mestres aí, e a gente sempre está junto, e dessa nova geração, como a professora Edna, que está aí também nos assistindo, tem uma leva muito grande de pessoas, o professor Renato está nos assistindo, né? Tem gente bacana que ama engenharia, e isso é o primeiro princípio, né? Amar engenharia, amar educação, e lembrar que o nosso princípio como engenheiros, o nosso Ikigai como engenheiros, é fazer a diferença na vida das pessoas, né? Na sociedade. Nós temos que mudar, melhorar a qualidade de infraestrutura para atender a nossa sociedade e assim melhorar a vida das pessoas. E obviamente que nesse Ikigai também aí me promoveu aí viagens para o exterior, conhecer outras universidades. Se alguém me perguntar, professor, você é um cientista? Não, eu não sou um cientista. Eu sou um apaixonado pela engenharia, né? Eu não quis seguir neste caminho. Tenho vários amigos, e isso é importante, tenho vários amigos que são muito bons nessa área, né? E eu tenho um alto relacionamento com eles. Eu sou um usuário da ciência. Eu sou aquele que desfruta da ciência, né? E acho que a ciência é muito importante. E você tem que entender, na hora que você estiver indo fazer a sua formação continuada após a universidade, para que lado você quer ir. Se você quer ir para o lado da ciência, se você quer ir para o lado da engenharia, ou mesmo para a educação, ou fazer, né, uma mescla desses dois vieses. E eu estive no Canadá, estive na Universidade do Porto, estive na Politécnica de Madrid, né? E isso é o que é o Ikigai, o amor pela profissão, o amor ao servir as pessoas, a servir a sociedade, te proporciona. Então, hoje, eu sou uma pessoa muito feliz, eu posso dizer isso para vocês, né? E sobre muitas das coisas que nós vamos falar aí para frente, isso está ligado muito ao meu Ikigai. Então, lembrem disso, por mais que vocês estejam passando por um momento, o futuro é incerto. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas vocês só têm na vida de vocês o hoje. Há um ano atrás, um ano e meio atrás, mais ou menos, eu tive uma suspeita de câncer.
E quando você passa por um momento desse, passa como se a tua vida fosse um filme para você, né? E você começa a repensar diversas coisas. E uma das frases que eu uso sempre é: você só tem o hoje, nem é o hoje, é o agora, né? Daqui a um momento pode acontecer alguma coisa, né? E eu não estar aqui nem com vocês mais. Então, pensem muito nisso, reflitam sobre isso, inclusive sobre o que nós vamos falar daqui para frente, sobre as reflexões que faremos, sobre o porquê continuar se especializando. Passo a palavra, então, ao professor De Luca. Legal. Muito obrigado aí, professor Dai. É realmente emocionante ver essa trajetória, ver aí seu pai, seu avô, seus conselheiros influenciando na sua vida, e também emocionante aí praticamente todas as fotos com esses grandes mestres. Nós estávamos juntos aí em muitas fotos pelo mundo, e a partir de agora vocês vão ver por que a gente também se dá muito bem e que a gente, ao longo de muitos anos, está construindo esta história. O professor Dyer colocou ali que o avô dele se formou em 1950, e olha como é que começa a minha apresentação. 1950. Por que eu estou falando de 1950? Porque o tema da nossa apresentação é o aperfeiçoamento no mundo de mudança. Será que o mundo está mudando? Ou será que o mundo é igual a 1950? O que acontecia também em 1950 que vinha me influenciar? Aqui está a primeira geração de professor De Luca, professor Nelson De Luca, que formou-se em 1949 ou 50, e em 1950 iniciou como professor na Universidade Federal do Paraná, engenheiro civil e professor na Universidade Federal do Paraná. Dedicou-se a vida a esta universidade e foram 35 anos até a sua aposentadoria. Infelizmente, já não está entre nós, faleceu com quase 95 anos em 2016. E eu trago ele aqui porque ele foi a primeira geração do professor De Luca, e eu sou muito honrado por ser chamado de professor De Luca. E daí eu fui fazer uma reflexão e pensar como era o mundo em 1950. Será que esse mundo está mudando? Nós que estamos militando muito na área da educação, observamos como era uma sala de aula em 1950. E aí nós vemos diferenças e similaridades. A nossa sala de aula está muito diferente hoje em dia? Ou existe uma quantidade enorme de escolas que ainda têm este formato e seguem esta metodologia? Então, por um lado, o mundo passa por revoluções, mas por outro lado, nem tanto. E nós, no final da nossa apresentação, nós vamos mostrar todas as mudanças que ocorreram aí ao longo do tempo. Computador, 1950, nascia os primeiros computadores. Olha o estilo do computador, olha o tamanho do computador, olha a capacidade de processamento desse computador. Será que tudo isso é igual ao que temos hoje? Será que o mundo está mudando? Será que nós precisamos nos aperfeiçoar no mundo de mudanças? Será que estão ocorrendo mudanças? E é isso que nós estamos aqui fazendo uma reflexão. Eu estou até acelerando um pouco, porque a gente tem 1 hora, né? E acho que já se passaram 30 minutos, mas vamos lá, que a gente tem bastante informação legal para vocês. Então, 1950, o mundo era mais ou menos assim. Era um mundo bem diferente do que nós temos hoje. Olha como é que os automóveis em 1950. Esse é um automóvel de luxo em 1950. Será que o mundo mudou? Será que a educação mudou? O meu avô não existia pós-graduação lato sensu, não existia mestrado, não existia doutorado, certo? Na época onde ele foi professor. E foi professor titular da Universidade Federal do Paraná, e no transcorrer da sua carreira, escreveu livros e deu aula depois, quando foram aparecendo os cursos de pós-graduação na universidade, sem ter esta formação, porque não tinha quando ele se formou. Este era um mundo em 1950. E, em 1950, aqui, eu gostaria, isso aqui foi uma reportagem
onde o ensino, eu quero destacar isso aqui, o ensino era verbalista, ou seja, um falando e o outro escutando. Usava-se somente livros-textos, que é igual usa-se hoje, né? Hoje é só livro-texto que se usa. Não, hoje se usa a internet, se usa pesquisa, se usa aí sites de periódicos, então a gente tem muito mais que o livro. E onde valia, o que valia era a palavra do professor, cuja principal função era a transmissão de informações. E informações, aqui o professor Dyer adora essa expressão, que deviam ser memorizadas e repetidas. Este era o mundo de 1950. Hoje, o professor, ele não transmite o conhecimento, ele é um moderador, ele é um facilitador, ele apresenta as problemáticas e discute a solucionática. Será que o mundo está mudando? Então, será que temos que mudar? Será que temos que nos aperfeiçoar? É esta reflexão em 1950. Dando já um pulo de 20 anos, mais uma geração. Estamos falando dos anos 70. Em 1969, formava-se o meu pai, a segunda geração de professor de música, que em 70 começou a dar aula na universidade, que deu aula no Cefet, que deu aula que depois é o UTFPR, certo? E que foi aí um calculista que trabalhou com cálculo estrutural durante muitos anos e quem muito me inspirou para eu seguir esta minha linha a minha linha profissional, certo? E que também me passou muitos valores. Mas o que acontecia em 1970? Na década de 70? Na década de 70, nós já tínhamos evoluções dos computadores. Os computadores já eram de outro nível, os computadores já tinham outra capacidade. Os carros já tinham uma outra dinâmica, já tinham uma outra aerodinâmica, já eram carros mais elegantes e um pouco mais próximos do que temos hoje. Mas o mundo era muito diferente. E aí, o que aconteceu em 1990? Em 1990, apareceu esta dupla que vos fala, estava cursando a universidade e se formando. E como que eram as nossas aulas? As nossas aulas eram iguais às aulas que eram hoje? O que nós aprendemos na universidade é o que se usa hoje? Quando eu fiz o curso de engenharia, eu não me lembro de ter escutado uma vez a expressão patologia nas construções. Não se dava nada disso. Não se dava nada disso. Dosagem do concreto. Certo? Mal se dava a utilização das tabelas. De tabelas prontas. O senhor Dyer adora isso. Tantas, traço 1 para 2, para 3, padiola, disso, daquilo, aquele outro. Certo? Que não tinha grandes estudos. E olha hoje os métodos de dosagem, a sofisticação, os aditivos, toda a parte do concreto. Reforço de estrutura com fibra de carbono. Reforço de estrutura com fibra de carbono estava sendo aplicado pela primeira vez no final da década de 90, no Brasil. Certo? Em 98 estava sendo aplicado o primeiro reforço com fibra. Será que nós precisamos continuar estudando? Será que as coisas vão mudando? As coisas vão mudando e muito. Só fazendo um adendo, né, professor? Nós pegamos fases diferentes, de professores diferentes dentro da universidade, né? Eu já tive alguma coisa nova lá de dosagem e já se falava em concretos de alto desempenho, já se falava em concretos autodensáveis na década de 90. Não estudávamos isso profundamente, mas naquela época já se falavam nesses tipos de concretos especiais, por exemplo, o concreto autodensável, que é utilizado hoje, mas ainda em muitas regiões do país, pouquíssimo usado, pouquíssimo utilizado. E era estudado assim, talvez conceitualmente. Então, a necessidade de se estudar depois com maior profundidade, com o passar do tempo, é de suma importância. Os carros da época, puxa, quem tinha um Ômega na época, era um carro aí de destaque. Então, vocês vejam como tudo vai mudando. Diferentemente do professor Dyer, a primeira vez que eu tive contato com um microcomputador foi na universidade, em 1992, com 18 anos de idade, que era um PC XT tela de nylon.
onde o professor, na primeira aula de computação, disse para eu comprar uma caixa de disquete de 5 1/4, que ele ia gravar o DOS, que ele ia gravar o sistema operacional, que a gente tinha que chegar na frente do computador, colocar aquilo para aquilo começar a funcionar. Então, foi o primeiro contato. E hoje, as minhas filhas, porque eu tenho 4 filhas, as minhas filhas menores com 3 anos de idade já dominam celulares, mexem com aquilo de cima para baixo e de baixo para cima. Será que o mundo está mudando? Olha os equipamentos de projeção que nós tínhamos na época, retroprojetor. Certo? Nós tínhamos aula em retroprojetor. Eu não tive nenhuma aula na universidade, certo? Em data show. Nenhuma. Certo? Entrei na universidade em 92 e saí em 96. Certo? Então, será que o mundo está mudando? Será que nós precisamos estudar e nos aperfeiçoar em um mundo de mudanças? Eu não tenho dúvida nenhuma. E aqui nós chegamos ao ano de 2020, 21, 22, 23 e assim por diante, e por aí vamos. Será que vão ocorrer mais mudanças? Como que está este mundo atual? Vamos ver. Bem, hoje temos equipamentos eletrônicos de última qualidade, os computadores com uma capacidade de processamento absurda, cada vez menores e cada vez mais rápidos e mais potentes. Sistemas de projeção cada vez melhores e cada vez mais potentes. Sistemas de ensino cada vez melhores, cada vez mais potentes. Louças digitalizáveis, certo? Data show, sistemas de multimídia dos mais diferentes tipos. E daí estamos no mundo de agora. O mundo de agora é o mundo do Atawade. Anytime. Todo tempo você está fazendo alguma coisa. Todo tempo. Em qualquer lugar você está fazendo alguma coisa e com any device. Ou seja, todo mundo ou está com o seu smartphone, ou está com o seu tablet, ou está com o seu notebook, ou está com a sua televisão, a sua Smart TV, certo? Está conectado absolutamente em todo tempo, em todo lugar e com os mais diferentes equipamentos. Este é o mundo que nós falamos agora. É este mundo que o avô do professor Dyer, lá na década de 50, enfrentava? Não. Será que nós precisamos continuar estudando? Será que nós precisamos continuar nos especializando? Eu vejo aqui todo o tempo. A primeira coisa que você faz quando acorda é olhar o celular. E, geralmente, o celular é despertador. O que é a última coisa que você faz quando vai dormir? Olhar o celular. Então, você veja, em todo lugar, você não sai de casa sem ter o smartphone. Você não sai. Se você sair, você vai voltar. Porque alguém pode passar uma mensagem, alguém pode te passar um e-mail, você vai precisar ver alguma coisa e assim por diante. Nós estamos todo o tempo conectados. Será que neste mundo desta superconectividade, nós podemos parar de estudar? Lei de Moore. A cada 2 anos, duplica-se a capacidade dos computadores. A cada 2 anos, duplica-se a capacidade. Então, veja-se a velocidade com que tudo está mudando. Será que nós podemos parar de estudar neste mundo de mudanças? Aqui tem mais uma explicação. A cada 2 anos, você diminui o tamanho dos processadores e aumenta ainda a sua capacidade. Será que nós podemos parar? Será que o mundo está mudando? E estas são as reflexões que a gente está trazendo aqui. Já estamos lá há 40 minutos. Então, isto é importante. O importante é realmente você ver que nós estamos em um mundo totalmente diferente, cheio de smartphone, cheio de informação. Não existe mais jornal impresso, é tudo no smartphone, tudo em tablet. Então, realmente uma mudança absurda. Dos congressos que o professor Dyer fala, certo? Tinham livros de resumos dos anais, um livro pesado, grande, porque antigamente era o livro dos anais, de todos os artigos, depois passou a ser resumo, e agora é tudo digital. Todas as revistas científicas, todas digitais, certo? Então o mundo está mudando absurdamente.
Estamos hiperconectados, estamos em todas as redes sociais, estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no LinkedIn, estamos no Twitter, estamos em tudo que é lugar, certo? Então, um mundo hiperconectado, este mundo hiperconectado que nós vivemos. E daí, nos deparamos com a Covid-19. Nós nos deparamos com o coronavírus. E daí o que aconteceu? 1/3 da população do mundo, 2,5 bilhões de pessoas, param e as coisas começam a ser diferentes. As aulas que eram presenciais passam a ser umas aulas remotas, as reuniões que eram presenciais passam a ser reuniões remotas e tudo começa a ser diferente. Daí eu pergunto ao professor Dyer, para onde vamos, professor Dyer? Para onde vamos? Então, professor De Luca, estamos vivendo uma muvuca, um mundo VUCA, um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo e ambíguo. Volátil, não sabemos o que está acontecendo. Sabemos, o que vale hoje, amanhã pode ser que não valha mais. A maneira de trabalhar, poxa, ontem eu estava indo para o trabalho, eu ia de carro, eu ia para o meu escritório, fazia uma reunião presencial, eu usava o telefone, eu conversava, eu quase nunca fazia reunião por computador. Já não é esta regra nesse momento. O que vai acontecer amanhã? Quem sabe o que vai acontecer amanhã? Alguém consegue predizer quando é que essa confusão vai acabar? Não sabemos. É complexo? Temos alguma equação para resolver o problema do coronavírus? E é ambíguo. Existem várias verdades. Qual é a verdade que nós devemos assumir como sendo a correta? Depende do ponto de vista. As coisas mudaram muito. A maneira de relacionamento mudou muito. Nós estamos num mundo VUCA. E aí, eu queria falar para vocês, eu sempre falava isso para os meus alunos, porque eu não gostava de ler e hoje eu sou um viciado em livros, né? E existem 2 livros, inclusive estava conversando ontem com o professor Tomazinho, né? Estamos num grupo aí de discussões, etc. E ele falava justamente desses 2 livros do Taleb, A Lógica do Cisne Negro e O Antifrágil. O que é o cisne negro? São eventos imprevisíveis e de grande impacto. Será que estamos vivendo um evento imprevisível e de grande impacto? Porque nós temos na nossa cabeça que nós conseguimos, a partir de dados passados, de eventos passados que nós conhecemos, prever eventos futuros. E, eventualmente, existem cisnes negros. E esses cisnes negros vão acontecer cada vez de forma mais frequente. Né? E como é que nós vamos resistir a isso? Nos tornando antifrágeis. E o Antifrágil, que é um outro livro do Nassim Taleb, que é muito interessante também, ele fala sobre o que é ser antifrágil, né? É estar preparado justamente para esses eventos. Como é que você vai resistir a esse evento? E o antifrágil, ele é diferente, né, do frágil, obviamente, que nós até engenheiros entendemos bem o que é o frágil, é que de repente você rompe, você não avisa muito, né? A ruptura frágil é aquela ruptura que não tem grandes deformações antes de romper, então é um problema, não devemos ser frágeis, e aí devemos ser resistentes e resilientes. Mas a diferença do antifrágil para o resistente e resiliente é que o resiliente e o resistente, você resiste ao tempo, você é um guerreiro, você consegue seguir em frente, mas você não sofre grandes mudanças para o melhor. Você não é o que eles chamam de antifrágil. O antifrágil é aquele que consegue melhorar em épocas de crises, consegue se desenvolver em épocas de crise. Aquela velha história, né, do ideograma chinês, que crise é igual a oportunidade. E o que o pessoal vê hoje? Né? Qual é a grande oportunidade, então? Poxa, descobrimos a roda. Realmente, eu e o professor De Luca, a gente falava há anos, precisamos digitalizar o IDD. Veja, digitalizar o IDD não significa transformar o IDD numa instituição EAD. É ter alguns produtos digitais e, eventualmente, dentro do nosso ensino presencial, ter algo digital, tá?
o que eu vejo hoje? O grande perigo, Tem um monte de gente dizendo, nossa, agora eu já estava me preparando, eu sou um influencer, eu vou largar um monte de curso na internet, né? E muita gente vai no embalo, tá certo? Porque as pessoas estão estudando há tempos marketing digital, mindset, mudança de mindset, né? Maneiras de atrair pessoas para os seus produtos. E isso eu também recomendo que vocês se aperfeiçoem. São soft skills que devem ser desenvolvidos, que eu vou falar há pouco. Mas imagine o seguinte, eu vou dar um exemplo muito simples. Você vai aprender a andar de bicicleta. Você vai lá, abre um blog, etc., e você lê o blog, aprendendo a andar de bicicleta. Faça assim, siga o passo 1, siga o passo 2 e tal. Vou fazer, vou tentar, né? E quer dizer, você leu isso, você já se tornou um especialista em andar de bicicleta. E o próximo, professor De Luca, por favor. Não, mas se não bastasse, não, vou assistir um vídeo. E assistir o vídeo de como andar de bicicleta, pronto, agora eu já sei como andar de bicicleta. Certo? Então, isso é um perigo que está acontecendo. Então, vocês devem tomar muito cuidado. O que eu quero dizer? Não é, então, professor Daira, para eu assistir curso online? Não, você deve assistir. Aproveite, tá? Mas não se iluda aqui porque você está tendo aula online, você vai se tornar um especialista. Lembre-se que qualquer coisa que você vá fazer, né, esses dias eu estava até mostrando aqui para o meu filho, ele estava querendo assistir alguns filmes comigo, clássicos e tal, e assistimos Rocky o Lutador. Né? E no Rocky 3 tem duas situações muito interessantes, né? Que ele não treinava muito, né? Ele já estava famoso, etc. Ele não treinava muito, foi para uma luta, enquanto o oponente dele treinou muito e o derrotou. Depois ele passou a treinar bastante e venceu o oponente. Tudo é uma questão de treino. Você aprende fazendo. Não adianta você achar que só porque você leu um livro, porque você não botou a mão na massa, que você vai se tornar um especialista, porque escutou um especialista falar. Isso a gente sempre deixou muito claro lá nos cursos de DD. Né? Você vai ter que ir atrás, você vai ter que se desenvolver, você vai ter que aprender a aprender e botar a mão na massa, você vai ter que ir para o campo, você vai ter que trabalhar com uma pessoa que entende para se tornar um especialista. Se não me engano, o Renato postou alguma coisa esses dias também, acho que lá no LinkedIn, né, que eu até comentei, entre o que é engenheiro diagnóstico e o que é patologista, e ele mesmo falava, você não é nem engenheiro diagnóstico nem patologista, porque você não trabalhou, você precisa botar a mão na massa, você precisa treinar, você precisa exercer a profissão para pegar a experiência, né? Você tem um título, então existe aquilo que a gente sempre chama, né? O de fato e de direito. Existem pessoas que têm o título, e daí são de direito, e tem as pessoas que são de fato porque trabalham, porque exerceram a profissão, né? E os dois somados podem melhorar ainda mais. Então, isso que é importante. Eu já vou falar dessa soft skill. Por favor, professor De Luca, próximo. E aí surgem, né, as metodologias ativas. Surgem as metodologias ativas. Né? E eu lembro de metodologia ativa quando meu pai, na década de 90, enquanto eu cursava a Universidade Federal do Paraná, ele era o coordenador da PUC, né? E ele já falava um negócio que deixava ele irritadíssimo, porque um professor, um dia ele entrou, o professor estava fazendo um ditado em sala de aula. Ele disse que ele, como coordenador, saiu da sala, bateu a porta e o professor foi atrás dele para ver o que estava acontecendo. Ele falou, você está enganando e você está roubando, porque era uma instituição paga, inclusive. Está roubando os teus alunos. Né? E ele defendia, naquela época, na década de 90, o Problem Based Learning, o PBL, ou seja, traga problemas reais para dentro da sala de aula e faça os teus alunos se virarem para aprender e tentar resolver. É óbvio que também a cabeça do aluno também não é assim, né? Você não vai mudar a cabeça do aluno também da mesma forma. Então, você tem que ir fazendo isso de forma gradual. E hoje isso está em voga. Né? O que é efetivamente o papel do professor, a autonomia do aluno, né? Como usar tecnologias, quais são as formas de avaliação. Né? E muitos professores já estão testando isso. Né? Já estão testando isso. E é justamente disso que eu gostaria de falar. Eu acho que o que vai mudar daqui para frente é que o ensino tradicional, aquele professor que vai na sala de aula, ficar falando, passando slide, PowerPoint e tal, e não passa um exercício, não resolve nada, não traz realidade para dentro de sala de aula, esse está fadado à morte. Certo? Os cursos que forem trabalhados desta forma estão fadados à morte. Já existe uma pirâmide do aprendizado que diz, né, que você aprende
né? Muito mais discutindo, praticando, né? Ensinando, né? Só escutando, só lendo, não vai te ajudar. Não vai te ajudar. E quanto mais você praticar, mais você aprende. Eu lembro muito bem quando eu estava na universidade, que os meus melhores desempenhos em provas era quando eu estudava em casa, depois eu me reunia em grupo, a gente estudava junto, quando a gente não conseguia resolver alguma coisa, a gente ia discutir com o professor, e ainda chegava aquele retardatário que não tinha estudado nada e queria aprender tudo, e você ainda ensinava eles, né? E aí você conseguia melhorar o seu desempenho, você conseguia compreender melhor as coisas. Professor De Luca? Essa aqui é um exemplo de sala de aula, por exemplo, dinâmica na Finlândia, que é uma referência, né, em ensino, em maneiras de estudo e de ensino-aprendizagem, técnicas de ensino-aprendizagem, e está entre os países pioneiros no mundo aí, e mais destacados, inclusive, em formação pessoal, profissional. Próximo, professor. E essas aqui são onde, professor? Essas aqui são o IDD. Eu sempre defendi, né, justamente por influência do meu pai, de trabalhar a mão na massa. Então, não vou mentir para vocês dizendo que todas as aulas do IDD são assim, mas a gente procura fazer muito isso, né? Se você olhar esta sala de aula aqui do lado esquerdo, do lado direito do slide, superior direito, você vai ver que é muito próximo daquele modelo de sala de aula da Finlândia. São 3 projetores, né? E com projeções que podem ser iguais, diferentes, mas os alunos sempre estão discutindo, pondo a mão na massa. No laboratório a mesma coisa, a gente faz questão de fazer visitas técnicas, de fazer trabalho em laboratório. Aqui são os cursos de graduação, né? Nós uma vez levamos o Cláudio Moura Castro para o Ibracon, um seminário sobre educação que nós fazemos lá. Eu e o professor De Luca estamos à frente desse seminário, já está na 3ª edição. No próximo ano, provavelmente, nós vamos fazer a 4ª edição. E ele falava muito, ele estudou muito sobre as origens do ensino de engenharia civil, né? E falou sobre a mescla do sistema francês com o sistema inglês, etc. E ele tem um artigo, inclusive, que eu posso disponibilizar para quem quiser, falando sobre a importância de se aprender utilizando as mãos, que é uma ligação direta do cérebro com a ponta dos dedos. Isso foi da própria teoria da evolução, inclusive, né? Quando os macacos evoluíram, etc., para homens, etc., eles trabalhavam muito com as mãos. E isso foi o que deu a diferença para os homens em relação aos animais. Então, no IDD, até coisas básicas como desenho, etc., a gente trabalha isso aqui. Aqui são, obviamente, aulas minhas na Universidade Positivo. O IDD não tem uma estrutura tão grande. Quando eu dava aula lá na Universidade Positivo, ou mesmo na PUC, na Tuiuti, não tinha tanto essa estrutura laboratorial, mas eu sempre fiz questão de fazer os meus alunos irem para o laboratório e resolver problemas. Eu nunca dei nada de mão beijada, né? E eu tenho certeza que, no mínimo, se eles não lembram da matéria, se eles não lembram do que foi dado, etc., do conteúdo, eles aprenderam, no mínimo, a se virar. Aqui... mão na massa, professor. Será, né, professor De Luca? Aqui é uma aula de acessibilidade do IDD, onde nós levamos cadeiras, tem um professor nosso lá fantástico nessa área, e que levou as cadeiras, levou outros instrumentos para pessoas deficientes, e nós mesmos, eu e o professor De Luca, nessa aula, fizemos questão de participar para entender quais são os problemas de acessibilidade. A gente faz questão que os nossos alunos também aprendam, né? Então, essa é uma visão sobre formação. Ainda a gente não está falando por que é importante ser aperfeiçoar. Obviamente que é importante, porque as coisas estão mudando, né, e muito rapidamente. Aparentemente, o que as pessoas veem é que as coisas estão mudando no lado da informática, da digitalização, né? O que eu quero mostrar para vocês nesse momento, eu e o professor De Luca queremos mostrar, é que nós estamos preparados para as mudanças que vão vir. Nós já nos tornamos, de certa forma, antifrágeis. Obviamente que se você me perguntava, mas vocês vão concorrer com o influencer lá que está com 100 mil pessoas seguindo ele, que já abriu um curso online, são nichos diferentes. Nichos diferentes. Eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde essas pessoas vão vir fazer conosco ou com outras instituições que trabalham dessa forma. Vão fazer ensino presencial para poder botar a mão na massa. Outra coisa que eu queria dizer aqui para vocês, né, é a importância do Carpe Diem. Porque tem muita gente, eu tenho muito grupos de WhatsApp, não só de engenheiros, mas de amigos meus,
que estão desesperados. Não adianta a gente se desesperar, só pensar no futuro, o futuro é incerto. Pense no dia de hoje, aproveite o dia e faça a sua vida, torne sua vida extraordinária. Essa é uma palestra que eu dei lá no Vale do Silício, inclusive. Depois do problema que eu tive, né, de saúde, eu falei muito disso. Né, e eu tenho falado direto. Torne a sua vida extraordinária. Viva o seu dia. Viver o seu dia não quer dizer, vou deitar no sofá, vou assistir TV, vou assistir seriado. Não. Equilíbrio. Passe tempos com a tua família, aproveite que você está em casa, né? Faça as tuas reuniões, mas aproveite para se aperfeiçoar naquilo que você acha que vai fazer diferença na tua vida e, consequentemente, na vida das pessoas. Esse é o meu recado, tá certo? Então, aproveite agora para realmente estudar. Quer assistir vídeo de curso, de palestra, de live? Faça isso. Faça isso, mas pense em se aperfeiçoar. Uma outra coisa que é importantíssima, o que você tem que fazer hoje? A minha geração é a geração problemática, a minha do professor De Luca. Qual é o problema da nossa geração? Nós estamos na geração intermediária, entre a geração das pessoas que nos inspiraram, que são extremamente tradicionais, e uma geração nova com a qual nós temos que trabalhar. E só tem um recado para todas essas gerações. Nesse momento, aproveitem, além da parte técnica, para desenvolver as suas soft skills. Né? Aprendam a trabalhar em equipe. Eu me lembro muito da minha geração, onde até professores falavam, você tem que ser o melhor naquilo que você faz, e sempre com espírito competitivo, de sacanagem, e deu no que deu. A gente vê onde está. A falta de ética, eventualmente, que acontece dentro da nossa profissão, um querendo passar a perna no outro, e as pessoas não aprenderam a trabalhar em equipe. Precisam aprender a trabalhar. Tem que ter autoconfiança, tem que aprender a se comunicar, tem que ter empatia, se colocar na posição do outro, né? Saber trabalhar diversidades e uma personalidade que se encaixe em todo esse processo. Por favor, professor De Luca. Então, aproveite. Aqui eu gostaria de fazer um complemento à fala do professor Dyer. Nós tivemos a oportunidade, do ano passado, fazer uma imersão no Vale do Silício. E uma das reuniões que a gente fez com um dos diretores da Google, certo? Foi que eles olham no ato da contratação, eles analisam muito mais e levam muito mais em conta soft skills do que a parte técnica, porque eles dizem, a parte técnica nós conseguimos dar treinamento e ele consegue evoluir, mas soft skills, certo? Isto é bem mais difícil. Então, eles davam um foco muito maior nessa questão das habilidades do que na questão técnica. Por isso, até a gente discutiu em colocar esse slide aqui. Isso. Daí, inclusive, eu falo, já vou falar disso aqui, mas eu sempre falo também de 3 Cs. Né? Eu sempre deixei muito claro que são importantes para uma pessoa, né? Uma qualidade dela, trabalhar 3 Cs. Primeiro C sempre é competência, mas como o professor De Luca falou, competência você pode formar. O outro, sem dúvida nenhuma, é o comprometimento. Se a pessoa não for comprometida, é muito complexo, né? Se ela não estiver comprometida com o trabalho dela, com a equipe dela, com a própria vida dela, não vai para frente. E a última, que eu considero fundamental para fechar essa triangulação, é a confiança. A confiança, não adianta você ter uma pessoa ultra competente dentro da tua equipe, ultra comprometida, mas você não consegue confiar nela. Em qualquer momento ela pode te passar para trás ou passar a tua equipe para trás. E confiança, uma vez perdida, jamais reconquistada. Né? Outra coisa que é importante também, e nós engenheiros sempre com PDCA, 5W2H, etc., né? Metodologias ágeis. Metodologias que o Google usa, que a Apple usa, né? Aprender Scrum, Kanban, e outras técnicas, né, para fazer projetos rápidos, projetos mais baratos, que permitem você errar e corrigir rápido e sem ter grandes desperdícios. E implementar coisas muito rápido. Né? E este é um projeto que nós estamos trabalhando, inclusive, no IDD, para a digitalização do IDD. Nós já vínhamos com esse projeto um pouco engavetado e hoje nós aprendemos. Então, isso aqui também é fundamental, além da parte técnica. Né? Eu quero dizer para vocês, aproveitem esse período para também aprender o que está acontecendo no mundo. Né? Quais são as outras técnicas, aprender Scrum, né? Por aí.
Obviamente, pessoal, aqui é o que eu queria mostrar para vocês, que é importante do lado técnico, né? Eu e o professor De Luca, eu comecei a aprender patologia em 99, 98 um pouquinho, né, com o professor José Marques, ainda tinha um pouquinho de patologia, ele dava um pouquinho de patologia lá com o livro do Meta, um capítulo do livro do Meta, e eu tive o privilégio de ter a BCP do lado, no Paraná, do lado da minha sala, lá na PUC. Então eu saía e ia assistir aula, então eu tive aula com o Carmona, Denise Dalmolin, tive várias pessoas de destaque e que entendiam muito e que são pessoas inspiradoras, né? E uma coisa que me intrigou sempre em tudo isso, né? Em 2006 nós iniciamos o primeiro curso de patologia, é a questão de se fazer bem feito, da engenharia preventiva, porque engenharia, ela não é feita para você corrigir problema, engenharia é feita para evitar problemas, né? E é isso que nós precisamos fazer engenharia de verdade. Mas também me intriga o método, né? Os métodos construtivos que evoluíram muito pouco no nosso país. Mas, por outro lado, já existe um movimento, se a gente der uma olhada ali naquelas duas imagens de baixo, né, as duas imagens inferiores, é uma empresa de Curitiba, junto com uma empresa que se uniu com uma empresa de Tubarão, né, uma de perfis metálicos e outra de wood frame, para entregar um hospital em São Paulo, vejam, em São Paulo, em 40 dias. Ampliação de um hospital em São Paulo em 40 dias. Né? Então, existem outras tecnologias, nós também temos capacidade e vocês têm que olhar para isso. Tá? Então, vocês também têm que buscar esse outro viés, que são as novas tecnologias, o concreto têxtil, impressão 3D, ali nós temos um modelo de impressão 3D, nós estivemos na Universidade de Loughborough, na Inglaterra, no ano passado, já não se estão usando mais esse tipo de impressão, já tem lá braços robóticos, que tem muito mais mobilidade, né, em todas as direções para fazer impressão. Então, tem muita coisa nova acontecendo. A gente ainda está falando que tem pouco concreto autoadensável sendo utilizado, imagine. Né? Ainda estamos fazendo forminha, cortando forminha, dobrando ferrinho, colocando ferrinho dentro da caixinha, batendo concretinho, ou mesmo concreto usinado, lançando, vibrando, desformando, empilhando tijolinho, fazendo argamassa, revestimento. Pessoal, está na hora de acordar, tá certo? Startup não é só fazer aplicativo. Tem gente pensando em tecnologia para construção civil. E vai chegar e vai derrubar, tá certo? E o IDD também tem que pensar nisso. Né? Assim como nós, assim como todas as instituições de ensino, também tem que enxergar isso. E aproveitando o gancho aí, professor, quem de nós aprendeu concreto têxtil na universidade? Quem de nós aprendeu impressão de casas de concreto na universidade? Quem de nós estudou, pelo menos eu e o professor Dyer, quem de nós teve Lean Construction e teve aí a filosofia BIM na universidade? Então, são coisas que aparecem com evolução, com o passar do tempo. Por isso, também, esta necessidade desse estudo contínuo, certo? Na parte técnica e também aí, como nós estamos salientando bastante, nesta parte de soft skills. Outra coisa que vocês têm que olhar é a tal da economia circular. Né? A economia circular é uma pegada muito forte do lado sustentável, né? Onde todo o produto, estamos falando aqui da SICA, todo produto vai ter um registro que vai do berço até o enterro, né? Quer dizer, da onde vai, por onde vai passar. Você vai ter uma rastreabilidade de cada produto que vai ser entregue e utilizado em suas obras. Né? Desde a matéria-prima até você transformar ele em resíduo e a reutilização ou não desse resíduo. Então, é um lado muito interessante também que vocês devem aproveitar para se aprimorar. Próximo, professor De Luca. Do BIM, não tem nem o que falar mais, né? No meu tempo lá se falava em AutoCAD, eu lembro no curso técnico, o professor lá me cobrando ter caligrafia bonita, o professor me cobrando ter um traçado bacana, e eu já falava para ele de AutoCAD. O BIM, obviamente, não é apenas um software, mas ele é uma filosofia de trabalho de compatibilização de projetos e a maior oportunidade que nós temos de fazer engenharia como ela deve ser feita, multidisciplinar. É ter especialistas já na fase de projeto, trabalhando conjuntamente. Não é só projetista, é especialistas em cada área, ajudando as pessoas a desenvolver um melhor projeto para se fazer a melhor tipo de construção. Tá? E, obviamente, que o Lean Construction, que já se fala há muitos anos, o professor Heineck, né, acho que é o pioneiro no Brasil,
e na década de 90 ele já fazia isso lá na URGS, né, no NORI, e pouquíssimo usado ainda no Brasil, e hoje cada vez mais necessário, né, de trabalhar a filosofia Toyota de produção dentro da engenharia para evitar desperdício, para melhorar a qualidade. Então, isso é importante. Isso aqui também está em voga. Quem não acordar para isso, né, para a parte de planejamento, para a parte executiva, para ter uma interface com a linha de produção, ou seja, pé no barro, né, o Gemba, o famoso Gemba, botar o pé no barro, não vai dar certo, vai ficar para trás, vai ficar para trás. Essa questão de ficar para trás, essa questão da evolução que nós tanto estamos batendo no título do nosso bate-papo, por incrível que pareça, em 1996, eu entreguei como trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal do Paraná, projeto de um prédio todo feito a nanquim em papel vegetal, como 100% da turma. Nós tivemos um curso de extensão no final do ano de AutoCAD R12 for DOS. Será que a gente precisa? Será que a gente pode parar de estudar? E agora nós temos toda essa filosofia BIM nos impactando aí. E daí, professor Dai? E para terminar aqui, né, acho que principalmente para a nova geração, né, que a gente vê que falta muito ainda, não vou dar spoiler, eu só vou dizer para eles que leiam esse texto é um texto bem antigo, chamado Mensagem a Garcia. Esse é o fechamento principal para a nova geração. Tá? Leiam Mensagem a Garcia e, se quiser, fiquem à vontade para nos procurar, para discutir sobre ele. Tá? Mas é realmente uma mensagem sobre o que está acontecendo na nova geração. E digo para vocês, eu tenho uma filha de 23 anos e ela se encaixa nessa geração. E volta e meia eu falo para ela sobre a Mensagem a Garcia. E assim nós terminamos aqui a nossa apresentação. Estamos à disposição de vocês para quaisquer dúvidas. Eu não consigo enxergar aqui os comentários, Cláudia. Eu só estou vendo os do YouTube aqui, mas ninguém fez, acho que, nenhuma pergunta, né? Pessoal, muito obrigada, professores, uma aula excelente mesmo. A gente fica aqui inspirado ouvindo vocês falarem, é uma coisa assim, incrível, parabéns mesmo. Tem vários comentários das pessoas dando felicitações, citando ocasiões onde estiveram juntos com vocês. Eu estou acompanhando aqui no YouTube também, eu consegui me conectar no celular. Então, está todo mundo fazendo muitos elogios. Se vocês quiserem agora fazer alguma pergunta para os professores, fiquem à vontade, a gente está à disposição aqui. Caso contrário, a gente vai encerrando, mas todo mundo está dando parabéns aqui, professores. Ó, muitas felicitações para vocês, foi uma excelente aula, uma inspiração mesmo, ver desde o começo a trajetória, né, de vocês, né, quando eu li o currículo, vi o currículo de vocês, eu não tinha visto antes, e fiquei impressionada mesmo, e aí é uma inspiração ouvindo vocês falarem. Parabéns, está todo mundo dando show aqui, parabéns, legal, estávamos precisando desse reforço, Luciano Nascimento, está todo mundo fazendo esses comentários. Vocês querem falar algo mais? Ou eu posso ir finalizando aqui? A gente queria muito aí, gostaria preliminarmente de agradecer muito a oportunidade de poder compartilhar um pouco dessas histórias. Também tivemos que sair da condição de conforto. Eu e o professor Dai tivemos que montar uma apresentação a 4 mãos. Mas isso, a gente espera que a gente possa ter plantado algumas sementinhas no coração aí das pessoas que estão assistindo e que a gente possa ter feito a diferença, certo? E seguindo aí, como o professor Dai diz, o nosso Ikigai, certo? Que é modificar a vida das pessoas através aí da informação, do conhecimento. A gente agradece muito aí a oportunidade. Obrigado. Eu também agradeço muito, Cláudia, mais uma vez, essa oportunidade. A gente sempre gosta de falar do que a gente faz, da nossa paixão, né? E se puder inspirar pessoas para isso, que elas encontrem as suas próprias paixões e que realmente sempre pensem no próximo. Eu acho que esse é o caminho que nós temos, né? E acho que o recado que eu tenho dado ultimamente é: vamos pensar de uma forma mais humana. Acho que é isso que a nossa sociedade está precisando, né? E nós, engenheiros, temos esse potencial de humanizar a sociedade se soubermos trabalhar corretamente.
Legal. Muito obrigada mais uma vez em nome da SICA. Agora eu vou finalizar aqui com a nossa mensagem final. Então, esse webinário Especialistas ao Vivo, idealizado pela SICA, reúne diversos representantes do setor da construção civil, promovendo reflexões e debates, abordando as principais tendências e inovação. Reforçamos que o nosso principal objetivo é compartilhar conhecimento e trazer informações úteis para o mercado. E amanhã, dia 16 de abril, teremos mais um webinar com especialistas ao vivo. Vocês viram aí no bate-papo, inclusive, que foi divulgado o link. E o tema amanhã vai ser sobre concreto reforçado com fibras. Então, faça sua inscrição. Agradecemos mais uma vez aos especialistas, De Luca, Dyer, aos convidados e todos que participaram, inclusive no canal do YouTube. Ficamos muito felizes de ter, inclusive, essa conexão com o canal do YouTube do IDD. Então, até o próximo webinar. Obrigada. A gente que agradece. A gente que agradece. Um abraço a todos.